maior de tratamento, desde que eu comecei a ter um volume maior de tratamentos com Invisalign, eu com certeza passei a ter uma rotina praticamente diária de correção de CleanCheck com controle 3D. Seria isso ou ficar perdendo bastante tempo, né, conversando com o técnico. E a gente não tem esse tempo, né, na realidade. O tempo é alguma coisa muito preciosa e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Essa aula é uma aula derivada da aula que eu apresentei no cinema, né, no UCI, na Barra da Tijuca, no mês passado, foi mês de outubro, se não me engano, né? E nessa aula, infelizmente, eu não consegui entregar alguns vídeos que estavam inseridos aqui nesse conteúdo. E hoje eu já me certifiquei que eles vão funcionar, né? Então, eu aqui vou querer entregar um pouco de prática sobre controle 3D, live update para correção dos clean checks, mas também conversar do porquê que a gente utiliza, esse tipo de recurso, né, no nosso dia a dia, basicamente para economizar tempo, tá? Durante aqui a palestra, né, para quem assistiu a aula no cinema, não fica triste porque eu vou até mais ou menos a metade e depois eu começo com um conteúdo que eu não apresentei no cinema, que foi justamente a correção ao vivo de um clean check. Então, a gente vai fazer uma correção de clean check ao vivo e é justamente fazendo ao vivo que a gente consegue fazer com que as pessoas aprendam mais. Mais ainda, quando as pessoas resolvem fazer elas mesmas, né? Ou seja, quando o aluno resolve corrigir um caso com o controle 3D sozinho, aí mesmo que ele aprende definitivamente. Tá? Então, sempre é bom, né, assistir a gente fazer, mas é bom sempre tentar fazer sozinho em casa, né? Porque daí consegue. Não fiquem com medo de usar os controles 3D. Se você não gostar do que você fez, você vai lá e apaga, né, o que você fez, né? Então, basicamente, fiquem tranquilos que não é um caminho sem volta, você não é obrigado a aprovar aquele plano de tratamento que você fez com os controles 3D. No início é sempre um pouquinho mais difícil, mas depois vai ficando automático. Eu estou aqui introduzindo bem devagarzinho, porque as pessoas ainda estão entrando na aula, né? Eu gosto de beneficiar todos e para que as pessoas não percam nem um pouco aqui do que a gente se programou para entregar hoje, né? Tá? Bom, eu vou seguir aqui porque os primeiros slides são de apresentação pessoal, né? Então, a minha apresentação pouco importa, mas vamos lá, vamos começar, né? Gente, então, mais uma vez, vamos aqui falar sobre os controles 3D e Live Update na correção dos clean checks. Para quê? Para melhorar a qualidade dos nossos planos de tratamento e acelerar as aprovações para que a gente tenha Invisalign chegando mais rápido para o nosso paciente. Vou aqui fazer uma rápida apresentação. Pronto. Bom, sempre é bom considerar aqui a questão tempo, né? Justamente, quando a gente usa os controles 3D, a gente economiza muito tempo da nossa vida e também, como eu disse, acelera um pouco a entrega dos alinhadores para o nosso paciente. A gente está vivendo a época do just in time, né? Tudo é para ontem. O paciente te manda um WhatsApp meio-dia, quando dá 2 horas da tarde, você não parou para almoçar e ainda continua atendendo, obviamente não conseguiu ver a mensagem do paciente, e aí já vem aquela interrogaçãozinha, né? Como se você tivesse que ver as mensagens em tempo real. Então, basicamente, gente, eu coloco para vocês que
nesse tempo de tudo para ontem, de uma ansiedade absurda, né? E de trabalho home office e trabalho em excesso, né? Quanto mais a gente puder otimizar o nosso tempo, melhor, para que a gente possa ter tempo também para fazer outras coisas na vida que não só ficar trabalhando, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Paiva, eu fiz mestrado em ortodontia e fiz especialização em DTM, dor orofacial. Eu sou Invisalign Doctor, eu fui Emerald por 2 vezes, no final de 2020 e também no final de 2021, foram os 2 últimos trimestres de 2020 e 2021, e venho mantendo um selo Diamond, Diamond Elite, enfim, sempre procurando trabalhar bastante com o Invisalign para que a gente possa entregar para os nossos pacientes aquilo que eles vêm solicitando. Na verdade, eu entrego essa opção Invisalign porque a maior parte dos meus pacientes vem me procurando para colocar o Invisalign. Ah, você não usa mais aparelho fixo? Claro que eu uso aparelho fixo. A gente usa aparelho fixo sempre que o paciente deseja, mas qual é a nossa preferência? Usar com certeza o Invisalign, porque entrega um pouco mais de qualidade de vida para a gente e também para os nossos pacientes, né? Bom, eu tenho um curso sobre o sistema Invisalign lá na Prévia Odonto, onde eu fiz a minha especialização, onde eu também dou aula no curso de especialização, e sou ortodontista em clínica privada no Rio de Janeiro, né? Eu tenho minha clínica, que é uma clínica interdisciplinar no centro do Rio, né? E trabalho também prestando serviço para outros colegas aqui no Rio de Janeiro, outros colegas que trabalham em outras especialidades. Fiz MBA em gestão empresarial, o que me ajuda bastante no meu dia a dia para tocar meu consultório, minhas clínicas e tudo, e minha vida pessoal também, né? Sempre lembrando que a gestão, tanto gestão financeira, quanto a gestão de pessoas, gestão de tempo, né? É algo que entrega muita qualidade de vida para a gente, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, eu sempre coloco esse slide, eu sei que tem muita gente do Rio aqui, mas como eu sei que tem pessoas que não são do Rio de Janeiro, eu sempre coloco essa imagem, porque eu sou muito feliz de poder trabalhar, viver, eu sou nascido e criado aqui na cidade maravilhosa, né? Quem não, eu converso com pessoas desse Brasil e tem muita gente que nunca veio ao Rio de Janeiro, né? Eu convido a todos a virem ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é realmente uma cidade muito bonita, uma combinação de paisagens, uma beleza assim, fora do comum, né? Mesmo eu que moro aqui e moro na zona sul do Rio de Janeiro, eu não me acostumo, né? Eu pego a orla para vir para o trabalho, pego o aterro do Flamengo, e de vez em quando quem me segue no Instagram vai ver aí uns stories da praia ou até mesmo do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor, enfim. A gente quando lembra, né, de contemplar o que é belo, né, a gente sempre se surpreende cada dia com mais beleza dessa cidade. Então, convido a todos, né? Aliás, quem não vier por agora, não deixe de vir eu acho que é 2025, né, que vai ter o congresso da World Federation aqui no Brasil, né? Vai ser como se fosse aí, o pessoal está falando como se fosse a Copa do Mundo, né? Da ortodontia aqui no Brasil. Então, venha ao Rio de Janeiro. Aqui meu consultório. Trabalho dá o tempo todo, né? Trabalho escaneando os meus pacientes, todos os pacientes são escaneados, os pacientes que não e acho que assim, os pacientes que não vêm para a dia, eles acabam migrando novamente caso tenha uma indicação, né? Os pacientes vamos fazendo cabelo. Tive as e sigo num curso de trabalho leve, tal, e é bem agradável. Esse foi um vídeo feito por um paciente meu, né? Eu gosto sempre de mostrar minha turma querida lá da Prévia Odonto, minha turma de Invisalign Doctors, né?
todos moram no meu coração. Se tiver alguém aqui presente, tenho certeza que tem aqui alguém de lá, né? Que nunca me deixam, nunca me abandonam, né? E gosto sempre de mostrar essa turma querida, né? Eles têm aula comigo uma vez por mês e a gente trata o paciente do início ao fim, desde o plano de tratamento, né? Eles fazem o atendimento clínico do paciente junto comigo, né? Fazem o escaneamento intraoral, acompanham o caso de uma forma geral e, obviamente, fazem o planejamento e a gente corrige aí os planejamentos juntos, sempre que possível, e nas aulas e até mesmo, às vezes, em reuniões fora da aula. Eu não tenho nenhum vínculo empregatício com a Line Technology, portanto, a minha opinião é totalmente isenta sobre esse sistema, né? Porque realmente eu uso porque gosto, né? Porque eu não tenho outra ferramenta tão bacana quanto essa que possa substituir o aparelho fixo. E, como eu disse, a demanda pelo tratamento ortodôntico aumentou muito graças a essa possibilidade de não se usar o aparelho fixo para fazer o tratamento ortodôntico. Então, eu que sou ortodontista, sou ortodontista raiz, né? Até outro dia eu estava dando aula de taipodonte, dobra de fio, né? Eu não posso me contentar com uma ortodontia mais ou menos. Então, eu uso porque eu consigo, com o Invisalign, trabalhar e entregar uma boa ortodontia para os meus pacientes. E esse é o objetivo, tá? Então, o objetivo de você corrigir clean check, controle 3D, é justamente também colocar ali no planejamento a tua cara e assegurar que você vai conseguir entregar uma boa ortodontia para o seu paciente, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos falar sobre o fluxo de trabalho digital, né, até você ter os alinhadores, né? Isso tudo muito rápido. Setup virtual, para que serve o CleanCheck, qual a minha visão sobre a utilidade do CleanCheck. E a gente vai falar brevemente sobre a parte teórica de como se faz a revisão de CleanCheck com controle 3D e depois a gente vai entrar na prática com a correção de um CleanCheck ao vivo. Tá? Um CleanCheck de uma paciente que me contratou na semana passada e eu tinha que corrigir esse CleanCheck e deixei para corrigir aqui com vocês ao vivo, não corrigi ainda. Tá? Então, sobre o fluxo de trabalho digital, né? Você tem aqui, começa com o quê? Né? O exame clínico, claro, a anamnese, mas em seguida, logo em seguida, sob o ponto de vista digital, começa o escaneamento. A partir do escaneamento e das fotografias com o Invisalign Photo Uploader, e obviamente você já solicitou também exames complementares, como as radiografias ou até mesmo a tomografia computadorizada do paciente, né? A partir daí, você, já de posse do escaneamento das fotos, você tem o plano de tratamento virtual sendo executado, tá? Então, esse plano de tratamento virtual é feito no software de CleanCheck, né? O software da Invisalign para planejamento virtual. E esse planejamento virtual é corrigido por nós por meio de controles 3D, né? E sempre que possível, a gente usa o Live Update. Tudo isso para quê? Para ganhar tempo, né? E depois disso, uma vez que a gente planeja o caso, a gente apresenta para o paciente, é uma ótima ferramenta para apresentar, e depois que fabricam os aparelhos Invisalign, a gente recebe, instala e depois monitora. Pode fazer monitoramento no consultório ou monitoramento remoto, mas é sempre bom acompanhar para, obviamente, instituir todas as mecânicas auxiliares necessárias ou até mesmo simplesmente para fazer o reforço positivo, o que é muito importante quando se trata de um aparelho removível, só funciona se o paciente usar, né? E qual o fluxo ideal desse planejamento digital? Né? Você começa lá com o exame clínico, diagnóstico preliminar, escaneamento, quer dizer, o paciente chega no consultório, né, dá um sorriso, começa a conversar com você e você segue fazendo a tua análise preliminar, a tua análise inicial, né? Você analisa o sorriso do paciente de uma forma dinâmica, né? Não só estática, não só por meio de fotografias. Você analisa de forma dinâmica. Você vê o quanto que esse paciente expõe de dente no repouso, enquanto fala,
enquanto sorria, né? E esse paciente, muitas vezes, se você observa, por isso que mesmo na pandemia, quando chegava o paciente de máscara, eu colocava a minha N95 e falava assim, eu vou ficar de máscara, você, por favor, tira a máscara para que eu possa começar a conversar com você e começar a entender o que eu preciso te entregar no teu tratamento ortodôntico, né? A gente enxerga muitas assimetrias, né? Com o paciente se comunicando, né? Bom, em seguida, depois desse exame clínico, diagnóstico, anamnese, escaneamento intraoral, você inicia o plano de tratamento virtual a partir da prescrição. Você vai lá na IDS e inicia a prescrição, iniciar a prescrição. E aí você escreve tudo o que você quer com base no teu diagnóstico e no teu planejamento preliminar, de forma que seja feito, que seja executado um planejamento com a tua cara, né? E de acordo também com aquilo que você já combinou previamente com o teu paciente, tá? Então, enfim, combinação com o paciente, alinhamento de objetivos é fundamental, né? Muitas vezes você até quer resolver isso, aquilo, aquilo outro, mas o paciente não quer. Então, tem que alinhar muito bem os objetivos do tratamento antes de começar e já colocar isso na prescrição. Se você não escreve na prescrição aquilo que você quer, depois você tem que ficar pedindo para o técnico ou colocando com um controle 3D. O que você consegue fazer com o controle 3D, tá bom, tá ótimo. O que você não consegue, como, por exemplo, estagiamento, daí você tem que ficar pedindo para o técnico. Se você vai ter que pedir para o técnico, aí já é. Aí você vai perder tempo. Você vai perder um vai e volta de plano de tratamento. Tudo bem, né? A Align está cada vez mais eficiente com relação a isso? Sim, com certeza. Mas você não quer ficar testando essa tua comunicação com o técnico também, né? Porque às vezes ele não entende o que você quer dizer, apesar de você, às vezes, saber como pedir, né? É normal numa comunicação você ter, às vezes, uma dificuldade de entendimento, né? Por parte dos interlocutores. Então, a gente começa fazendo uma super prescrição, escrevendo tudo que a gente quer. Se a gente quer que estagie uma distalização sequencial, já escreve tudo lá. Vou botar um Power Arm, já pede, porque o Power Arm você não pode botar com controle 3D. Então, você vai pedindo o que você quer já de antemão, tá? E aí, depois que você fez a prescrição, volta o teu plano de tratamento lá, feito preliminarmente pelo técnico, né? E aí você revisa o CleanCheck, de preferência com os controles 3D, tá? Por quê? Para evitar vai e vem, para aumentar, para otimizar e economizar tempo. Daí você, em seguida, já revisou? Ok. Se você tem que fazer algum tipo de solicitação específica aos técnicos, você tem que escrever lá nos comentários, tá? Você bota lá, por exemplo, no caso de uma distalização sequencial, né? Solicito, por gentileza, que a distalização dos elementos do quadrante 1 ou do quadrante 2, enfim, seja feita de forma sequencial. Se for, por exemplo, nos dois quadrantes superiores, você bota lá padrão V, 50% ou 33%, né? O que seria o 50%? Você tem que movimentar um dente até metade para começar a movimentar o outro dente, que seria o 33%. A partir da movimentação de 1/3 de um elemento dentário, você já começa a movimentar o elemento subsequente. Obviamente, qual é a modalidade que te entrega mais ancoragem? 50%, tá? Porque aí você tem 2 dentes movimentando de cada vez, ao invés de 3 dentes, certo? Ao invés de 3 dentes movimentando de cada vez, tá? Então, se você tem 3 dentes movimentando de cada vez, aumente sua ancoragem. Isso é muito importante, aumentar a ancoragem quando você tem 3 dentes movimentando de uma vez só. Então, tudo isso são coisas que você tem que saber e que você tem que estar sempre informando ao técnico. Ou quando você não tem nada que informar, aí você pode usar já direto, se você fez a correção com controle 3D, você pode usar direto o teu Live Update. O que é o Live Update? É um botãozinho que eu vou mostrar para vocês, que você aperta e ao invés de você mandar as informações para que o técnico faça a consolidação das mudanças, a consolidação já é feita em tempo real.
tá? Em até 2 minutos volta para você já com um novo número de alinhadores, novos attachments, novo estagiamento, ou seja, já muda tudo. E aí, obviamente, você tem que corrigir de novo, né? Você não vai aprovar. Você pode até aprovar, mas você não vai aprovar sem antes verificar como ficou, tá? Então, dessa maneira, você aprova um tratamento ortodôntico com muito mais celeridade quando você usa os controles 3D juntamente com o Live Update, quando possível. E quando você pode usar o Live Update, justamente repetindo, quando você não tem nenhuma observação que você tenha que escrever para o técnico da Align. Tá? Então, aí essas dicas, eu postei no meu Instagram essas dicas, né? Essas dicas aí são dicas legais, né? Que ajudam bastante a gente, né? Bom, se você tem um caso de classe 1, é uma intercuspidação boa na região posterior, principalmente se você está usando aí um pacote light ou um pacote moderate, vai evitar movimentar esses dentes posteriores, né? E também, principalmente, se você tem terceiros molares impactados, né? Então você tem que travar o segundo, pelo menos. O segundo molar você não vai movimentar se esse segundo molar for movimentado de encontro ao terceiro, tá? Ah, vou distalizar um segundo molar. Como? Se o terceiro você não extraiu? A menos que você tenha espaço entre o segundo e o terceiro. Correto? Bom, informe sobre o que você deseja que seja feito com as linhas médias, né? Linha média superior, está correta? Já avisa lá, não mexe na linha média superior, mantém a linha média superior. Senão o que vai fazer o técnico desavisado? Você não avisou a ele, não é culpa dele. Né? Ah, o plano de tratamento não veio bom, você informou bem ao técnico. Então, para vir bom plano de tratamento, você tem que dar boas orientações. Tá? Lembrem, o ortodontista é você. Né? Somos nós os ortodontistas. Então, a linha média superior está boa, avisa ele, senão ele vai colocar a tua linha média, vai desviar a tua linha média. Tá? Você tem que dar uma referência para ele. Peça para que não haja pontos de contatos oclusais nos dentes anteriores, senão, durante todo o tratamento, senão o que vai acontecer? Ele vai fazer um vai e vem, vai deixar o paciente de topo, um período em trauma oclusal, né, em trauma dos dentes anteriores, ou vai finalizar com um contato de dente da frente. E aí, se você já finaliza com um contato anterior, imagina que o Invisalign é intrusivo na região posterior, aí você já abre a mordida posterior, já toca só na região anterior. Então, se você não quer que aconteça isso, deixa sempre um overjetinho, deixa sempre sem toque anterior, porque já é comum você ter um aprofundamentozinho da mordida na região anterior e ausência de oclusão nos dentes posteriores. Então, para evitar isso, né, eu vou ensinar mais para frente aí, né, botar os bite ramps, enfim, né, se eu conseguir falar tudo nessa aula de hoje, mas é algo que eu sempre falo. Tá, informe-se, aí faltou um hífenzinho aqui, informe-se, ou melhor, informe se um ou mais dentes podem ser usados como referência vertical para que não sejam intruídos ou extruídos inadvertidamente. O que eu quero dizer com isso? Teus incisivos centrais estão lindos, super bem posicionados, você não quer que intrua nem que extrua. O que você faz? Mantém aqueles dentes naquela posição, avisa, não mexe, tá? Porque senão você vai perder a referência. O técnico vai intruir o dente que você não quer que intrua, vai esconder dentes que já estão muito bem posicionados no sorriso do paciente. Então, já avisa isso para não ter esse dissabor de piorar o sorriso do paciente. Tá? Peça attachments juntamente com os recortes para uso de elástico. Todo dente que eu vou fazer recorte para colar de botão ou recorte para colocação de elástico, eu coloco um attachment, que isso me ajuda muito a não perder o tracking do alinhador. Tá? E forneça as orientações sobre estagiamento, como você quer o seu estagiamento para expansão, para distalização, tem sempre que falar sobre isso. Tá? Bom, e o Clean Check virtual, quer dizer, o setup virtual, o Clean Check, né? Para que serve? Né? Ele melhora a comunicação com o próprio paciente, tá? Por exemplo, vamos lá. Você está na dúvida se você quer extrair um incisivo inferior, tá? E você precisa explicar para o paciente como ficaria a oclusão. Maravilha, né? Você faz o teu setup virtual,
E aí você tem como se comunicar com o paciente, ó, vai ficar desse jeito. O paciente tem como visualizar aqueles objetivos de tratamento, assim como você. Por isso, aumenta a previsibilidade do tratamento ortodôntico, né? Então, esse item 2, né, para esse item 2, o mesmo exemplo, uma extração de incisivo inferior. Você não sabe como vai ficar se você não fizer um setup. Você não sabe se a sua mordida vai ficar demasiadamente profunda ou se o overjet vai ficar muito exagerado, né? Então, nesse caso, você quer testar, né, uma oclusão antes de executar o tratamento, você faz o plano de tratamento virtual. Antigamente, quem fazia setup modelo de gesso? Eu não fazia, só fiz no curso de especialização. Dava muito trabalho esse negócio. A gente acabava não fazendo e via na prática o que ia acontecer. Hoje em dia, a gente vê o que vai acontecer antes de mais nada. Fornece a largura mesiodistal de cada dente. Isso a gente vai usar no plano de tratamento que a gente vai corrigir ao vivo. Por quê? Né? Porque a gente precisa conhecer a proporção dos dentes. Né? Tá? Fornece discrepância de Bolton, que é fundamental no dia a dia, principalmente em casos cirúrgicos. Né? Overjet, overbite, contatos oclusais e muito mais. Permite a quantificação da movimentação dentária, oferece a possibilidade de sobreposição com a CBCT, hoje em dia, né? Tudo isso sem fazer bagunça no consultório, como os modelos de gesso faziam. Né? E revisão de clean check com controle 3D e live update. Como é que é isso, gente? Vamos lá. Vamos passar aqui essa teoria rapidinho. Né? Então, para que a gente faz a revisão com controle 3D? Para melhorar a comunicação com os técnicos da Align, para não ter dificuldade de compreensão do que a gente escreve, né? Para reduzir o número de planos de tratamento, reduzir o vai e vem de plano de tratamento, reduzir o tempo total de entrega dos alinhadores ao paciente, né? Lembrando que, fazendo você mesmo, né? Com certeza você vai fazer melhor. Com certeza, você vai melhorar a qualidade do plano de tratamento. Aí, o controle 3D ajuda a gente a melhorar a qualidade do plano de tratamento virtual. Tá? E é uma excelente maneira de individualizar o plano de tratamento. Tá? Você deixa do jeitinho que você quer, você testa de uma maneira, testa de outra maneira. Isso é muito bom, né? O paciente chega hoje, eu falo, olha, tudo começa com um bom planejamento. A gente vai fazer um planejamento. Esquece Invisalign, né? Eu converso com o paciente sobre plano de tratamento ortodôntico. Tá? Então, eu coloco para o paciente que eu vou fazer um plano de tratamento ortodôntico e que a gente vai testar. Né? Lógico, no caso é um pouco mais complicado. Né? No caso é simples, mas se você está na dúvida, né? E eu fico na dúvida sobre a extração de um dente, né? Bom, tá aí. Vamos testar, vamos ensaiar, né? E aí a gente se comunica com o paciente de uma forma muito bacana, tá? E aí a gente apresenta o projeto do sorriso para o nosso paciente e o paciente aprova junto com a gente, dividindo também a responsabilidade, entendendo tudo que vai acontecer, tá? Só que os controles 3D não permitem gestão sobre attachments de gesso. O que é, né, gestão sobre attachment de gesso? Bom, com os controles 3D, eu mudo os attachments que eu quiser. Tá? Eu tiro o attachment que o técnico sugeriu, que o software sugeriu, e boto attachments convencionais ao meu gosto. Tá? Mas se o paciente, por exemplo, tiver sido escaneado para alinhadores adicionais e já tiver attachments previamente, esses attachments do escaneamento, eles vão ser chamados de attachments de gesso, que são, na verdade, incorporados ao dente do paciente, não são mais attachments, certo? São lá como se fossem tubérculos de Carabelli, por exemplo, né? Mal comparando, entenderam? Né? Na realidade, a gente vai ter como se fosse um acidente anatômico do dente. Então, aquele attachment escaneado é como se fosse um acidente anatômico. E ele vai servir como retenção, né? Vai servir como retenção. Mas mesmo que ele tenha sido no passado um attachment otimizado, aquele colocado pelo software, né? Ele deixa de ser um otimizado e ele passa a ter o mesmo papel de um attachment convencional. E ele é chamado, então, attachment de gesso. Então, não tem como você tirar attachment de gesso
com o controle 3D. Então, você tem que pedir para o técnico. Então, se você, na tua prescrição para a linha 2 adicionais, se você quer trocar alguns attachments, se você escaneou com attachment, mas quer trocar attachment, o que você tem que fazer? Você já tem que pedir na prescrição. Esses attachments aqui, tira no software. Tira tudo e bota novos, né? E aí você tem a opção, né? De tirar tudo, tirar alguns só. Você decide. Se você não fizer isso previamente, vai ter que fazer com solicitação aos técnicos nos comentários. Não tem como fazer controle 3D. Tá? Então, não permite inserir, mudar a posição, tamanho e forma de attachments otimizados. Claro, attachment otimizado, a gente não tem gestão sobre, né? A gente só tem gestão sobre attachment convencional. Tá? Attachment otimizado é aquele colocado pelo software para determinados movimentos a partir de um determinado gatilho de movimentação. Ou seja, eu tenho mais de 0,5 milímetro de extrusão. O software vai lá colocar um attachment otimizado para extrusão. Se você vai lá no comentário, bote um attachment otimizado para extrusão, o técnico não vai botar se não tiver gatilho para extrusão. Tá? Então, se você quer um attachment para extrusão, ou você tem que ter gatilho para isso, ou você vai lá e coloca um attachment convencional para ajudar na tua extrusão. Só lembrando, se você não tem um attachment, você não vai ter extrusão, né? Tá bom? Só assim, eu vou pincelando também alguns outros conhecimentos ao longo aqui da aula, né? Tá? Não permite adicionar ou remover byte ramps. Então, se você quer byte ramps, você também já solicita na tua prescrição, senão você vai perder um vai e vem para o técnico, porque você não tem como colocar com controles 3D. E não permite alterações no estagiamento, tá? Então, se você não concorda com o estagiamento, você tem que pedir para o técnico, você não consegue mudar com os controles 3D ainda, né? A line evolui muito e muito rápido. Quem sabe um dia a gente já consegue trabalhar também essa velocidade e esse sequenciamento de movimentação, tá? Sobre estagiamento, passar um videozinho aqui de um paciente que precisava aqui de uma expansão e obtenção de espaço para correção de um alinhamento, né? E a gente fez aí um estagiamento. Primeiro foi expandindo os dentes posteriores, depois os dentes anteriores, né? Porque se você expande todo mundo ao mesmo tempo, qual a coragem que você tem? Qual a coragem? Você perde até o tracking. O alinhador do teu paciente passa nem a encaixar, né? Porque o que acontece é que vamos falar aqui uma verdade, né? Esse plástico da Invisalign é um plástico excelente, o melhor plástico que tem para alinhamento e nivelamento. Mas ele não tem tanta rigidez assim para expansão. Mas se você expande um dente, outro dente, você tem uma ancoragem para isso. O plástico só tem que levar um dente de cada vez, se ele consegue. Tá? Vai levar todos ao mesmo tempo? Aí melhor botar elástico para ajudar, elástico intermaxilar, igualzinho a gente coloca lá nos brackets, né? Botão lingual, né? Elástico cruzado, uma marcada para outra, para ajudar na expansão. Nesse caso aqui, né? Eu confio nesse estagiamento. Levei aqui 33 alinhadores para fazer esse trabalho, né? Desse paciente. Obviamente não foi só um trabalho na cara superior. Bom, gente, como é que a gente faz essa correção com controle 3D? Primeiro abre o plano de tratamento, clean check, né? Isso é óbvio. Depois a gente vem aqui, ó. Cadê? Tá vendo a seta vermelha? A gente clica em nova modificação. Se você não vai usar o controle 3D, você só escreve para o técnico aqui nos comentários. Se você vai fazer a correção com o controle 3D, né, você clica em nova modificação e a partir daí vão estar habilitados os controles 3D para você. Tá? Bom, clicou, abriram os controles 3D, tá lá. Você agora pode fazer as movimentações dentárias, clicando aqui em dente, né? Tá? E aí você já tem aqui, ó, clicou aqui, você tem extrusão, intrusão, tá? Aqui você tem uma movimentação mesiodistal. Aqui você tem vestíbulo lingual. Aqui rotação. Aqui rotação no eixo distal, sei lá, o mesial. Aqui vice-versa. Aqui o controle de angulação da coroa e da raiz, né? Uma vai para o mesial, outra vai para o distal, né? Tá? Nesse controle aqui você tem a inclinação da raiz, tá? Torque lingual, vestibular de raiz, né?
E, por último, aqui, a vestibularização ou lingualização da coroa, inclinação para vestibular ou pré-lingual da coroa, ok? E é só clicar no dente e clicar aqui no campo que você desejar e fazer, então, uma movimentação, né? Para frente, para trás, para cima, para baixo, né? E aí você movimenta o dente. E aqui, nesse caso, multiplano, né? Aqui eu dificilmente uso esse multiplano. Esse multiplano eu fico doido com esse multiplano. É setinha para tudo que é lado. Então, eu prefiro ir dente a dente, movimento por movimento. A gente vai ver, nós vamos juntos. Já vamos fazer juntos uma correção. Recursos, tá? Os recursos são os attachments, né? São os attachments. A gente clica aqui nos attachments e aí a gente escolhe, né? Por exemplo, aqui nós temos attachments otimizados, né? Todos esses aqui são attachments otimizados. São attachments colocados pelo software. E nesse caso, com toda sinceridade, eu acredito que eu não tenha modificado, tá? Aliás, modifiquei, porque esse aqui é um caso de classe 3, provavelmente eu coloquei lá de classe 3, colocar lá de classe 3, eu mudo sempre o attachment, né? Mas, enfim, aí você clica lá no attachment e você, não quer? Clica com o botão esquerdo, arrasta para a lixeira, né? Joga no lixo. E aí coloca outro. Coloca um attachment retangular horizontal, um attachment retangular vertical, attachments biselados para extrusão, intrusão, por exemplo. Quer dizer, para extrusão, né? Quando é que você quer intruir um dente? Quando você, quer dizer, ou melhor, que attachment você coloca para intruir um dente? No dente que vai ser intruído, você não coloca attachment, você coloca attachment nos vizinhos. E os vizinhos é que dão a retenção para que o dente do meio faça a intrusão, tá? Se você quer intruir os dois, então você vai sequencialmente, vai fazendo a intrusão de pouco a pouco, para que realmente isso aconteça. Ou você faz ancoragem esquelética, tá? Então, você tem aqui, além dos recursos, né, para você colocar attachment, tirar attachment otimizado, botar convencional, você tem a ferramenta Arco, né? Que serve para quê? Para você modificar a forma de arco, modificar a forma do arco superior, do arco inferior, para você coordenar os arcos. Você avaliar aqui nessa tabela que você abre aqui, a tabela de largura de arco, né? Falando em tabela, se você clicar aqui em tabela, você vai ver aqui overbite, overjet, discrepância de Bolton, né? Tabela largura de arco, enfim, uma série de tabelas que nós, inclusive, usamos rotineiramente para fazer as nossas correções de clean checks. Tá? Então, vamos seguir. Bom, está aqui a tabela de movimento. Vocês vão ver que eu vou usar ao vivo uma tabela dessa aí, né? Tá? E você pode ver nessa tabela a movimentação que está acontecendo nos dentes superiores. Você marca aqui superior, ou você marca inferior para ver os dentes inferiores. Marca coroa, se quer ver a movimentação da coroa, raiz, se quer ver a movimentação da raiz, né? E aí você vê tudo isso aqui, né? Quanto que o dente está intruindo, extruindo, transladando para vestibular pré-lingual, né? Transladando no sentido mesio-distal, inclinando a coroa, ou a raiz, se você clica aqui em raiz, né? Tá angulando a coroa ou a raiz, rotacionando. Tudo isso para que você tenha uma noção da movimentação dentária, para você saber se essa movimentação é viável, né? Ou é inviável. Por quê? Você não pode tirar o dente do osso do paciente, né? Tem que deixar o dente no envelope ósseo do paciente, não é isso? Tá? Hoje em dia tem até o CBCT sobreposto, justamente para que a gente possa ter uma noção do quanto que a gente está movimentando o dente no envelope, para que a gente saiba se vai ter ou não algum prejuízo com relação à decência, fenestração, né? Falando em decência, fenestração, CBCT, olha aí, um videozinho sobre a sobreposição do CBCT, um paciente que previamente apresentava aqui uma retração, né? Aqui seria uma decência, né? Óssea, né? Então, apresentava essa decência e foi aplicado um torque lingual de raiz, né? E esse dente supostamente ficará mais centralizado no envelope ósseo
melhorando um pouco a inserção desse dente também, né? Não quer dizer que ele vai recuperar a tábua óssea vestibular, a gente sabe disso, infelizmente, né? Mas essa sobreposição aqui, a gente tem que aprender a usar também, né, gente? Não adianta que, quando é o contrário, acontece também, né? O dente, quando você vestibulariza, a raiz, ela sai do osso, mas não necessariamente ela vai sair do osso. Pode ser que haja a formação óssea na tábua óssea, né? E aí, essa deposição óssea pode ser que evite também a fenestração ou a descência óssea, né? Então, as tabelinhas, nós vamos usar isso aí na prática agora, já já. Já já a gente vai começar, né? Tabelinha que oferece aqui a discrepância de Bolton e as medidas de tamanho de todos os dentes, largura de arco e overjet e overbite, tudo isso à nossa disposição com os controles 3D, tá? Bom, essa ferramenta aqui é a ferramenta visualização do sorriso, né? In-face visualization, né? É visualização do sorriso na face. Isso aqui é a simulação do que a gente vai fazer no nosso plano de tratamento virtual, né? E qual vai ser o impacto aqui na face do paciente, né? Eu não uso muito isso para mostrar para o paciente, não, para falar a verdade, tá? Eu não quero ficar dando ideia para o paciente, que ele possa ficar me cobrando aí o resultado final dele, né? Mas eu utilizo isso para mim, porque essa simulação do sorriso na face me ajuda a ver se eu não estou desviando a linha média do paciente, por exemplo. Me ajuda a ver se eu não estou tendo os dentes intruídos ou extruídos, enfim, de forma a estragar o sorriso. Ou seja, isso aqui me ajuda a perceber se eu estou beneficiando realmente o sorriso do paciente ou não. Verificar a forma do arco e tudo mais, né? É isso aí, né? A visualização do sorriso na face me ajuda a verificar a linha média, a forma do arco do sorriso, ou seja, a curvatura incisal, né? Se está paralela ao lábio inferior, né? A curva do sorriso, o arco do sorriso. Simetria, forma do arco, né? Para ver se a forma do arco do paciente está boa, se a exposição dos incisivos e dos pré-molares está boa, se eu não tenho muita exposição de pré-molar e pouca de canino e vice-versa, né? Se eu não tenho pré-molares escondidos no ar, enfim, isso tudo me ajuda, né? A entregar um planejamento de qualidade. Bom, aqui um videozinho de como a gente acessa isso, né? Clica lá em sorriso e aí vai lá, né? Para que a gente possa, de fato, verificar se as mudanças estão beneficiando ou não. Nesse caso dessa paciente, eu basicamente fiz isso, vocês podem perceber, né? Que no sorrisinho dela a gente continua com a mordida aberta anterior, né? Vamos passar aqui de novo. Ó. A gente vai continuar com a mordida aberta anterior. Eu esqueci de botar a tarja no rosto dessa paciente. Vou passar até rápido. Vamos lá. Então, limitações dos controles 3D, né? Não permite gestão sobre os attachments de gesso, tá? Não permite inserir, mudar a posição, tamanho e forma dos attachments otimizados. Não permite também adicionar ou remover byte ramps, não permite alterações no estagiamento. Acho que isso aqui eu repeti, né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesse videozinho. Vamos dar o play nesse vídeo. O vídeo está um pouquinho lento. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é um vídeo acelerado da correção de clean check dessa paciente.
Não tem problema, a gente vai fazer um ao vivo agora, né? Tá? Aqui foi quando a gente vai usar o Live Update, né? Vamos passar. Deixa eu tirar aqui, ó, o Live Update. Quando a gente vai usar o Live Update, é só clicar nessa setinha aqui, onde diz Live Update. Quando você usa o Live Update, você deixa o software livre, né, para que possa consolidar aquelas mudanças que você fez com os controles 3D. Então, essa consolidação de mudanças vai acontecer e o software também vai avaliar se tem algum attachment otimizado, por exemplo, que possa ser removido ou colocado, tá? Então, o software coloca attachments quando você clica no Live Update, o software remove attachments, ele coloca também os Power Ridges, que são aqueles dispositivos para se fazer torque, né? Para se torquear as raízes dos incisivos, né? Então, o Live Update modifica estagiamento também, então tem que tomar um pouco de cuidado quando você aciona esse botão Live Update. Quando você não gosta daquilo que foi feito com o Live Update, você pede para descartar aquelas mudanças e aí você volta para o plano de tratamento anterior. E aí o único inconveniente é que você tem que fazer de novo as mudanças com o controle 3D, e aí você clica em enviar as mudanças, você envia para o técnico, e aí você tem que esperar voltar. Entenderam a situação? Na verdade, quando você clica em Live Update, se você gostou das mudanças, você pode aprovar o caso. Se você não gostou, ou você escreve alguma coisinha para o técnico e envia para as mudanças, né, que aí ele vai modificar a partir da movimentação feita com o Live Update, né, tá? Ou melhor, movimentação feita com o controle 3D e o uso do Live Update. Ou, né, se você não gostou de nada, se estragou tudo, então aí você volta, faz tudo de novo e manda as correções para o técnico, para que o técnico possa fazer a consolidação das mudanças e não o Live Update. Bom, quando que você usa o Live Update? Né? Sempre que possível, tá? É indicado para a consolidação imediata das mudanças que você realizou com os controles 3D, mas exclusivamente com o controle 3D. Se você solicitou alguma coisa para o técnico, esquece Live Update, clique em enviar mudanças. Ele atualiza attachments e quantidade de alinhadores com base nas mudanças que você fez com o controle 3D. Ou seja, você não tinha nenhuma digitalização, passou a digitalizar, vai aumentar o número de alinhadores, o Live Update vai te mostrar isso. Ele acelera muito as aprovações dos clean checks, é óbvio, né? Mas atenção, quando você clica no Live Update, você não tem automaticamente, você aprova o caso que você usou o Live Update, você não tem aquela aprovação imediata. Fica aqui uma mensagem avaliando a capacidade de fabricação. E aí, às vezes, tem que ficar de olho que o plano de tratamento volta para você aprovar de novo, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes. Então, fiquem de olho. Final de trimestre, não adianta ficar querendo agilizar as coisas usando o Live Update no dia de finalizar o trimestre. Nesse caso, é melhor enviar para o técnico e rezar para voltar logo a mudança, porque às vezes é até mais rápido, tá? Não permite gerência, né, sobre o estagiamento, porém, eventualmente, mantém a configuração inicial, né, ou estagia adequadamente, ou seja, você não tem estagiamento, clica no Live Update, às vezes ele até melhora o teu estagiamento, ou você, às vezes, tem um estagiamento e ele mantém, tá? É um pouco imprevisível isso. E quando você tem algumas alterações em attachment ou no estagiamento ou em Power Ridge, você fica de olho, que às vezes aquela alteração proposta no Live Update, aquela alteração não é legal para você, para o teu plano de tratamento. Aí você tem que cancelar aquela alteração e recorrigir. Tem que recorrigir aquela correção. E você clica de novo em realizar a mudança. Tá? Bom, vamos fazer uma correção de clean check ao vivo aqui, pessoal. Eu não consigo revisar clean check sem discutir caso clínico com vocês, né?
Então, vamos discutir um caso clínico rapidinho, uma paciente que recentemente me contratou e que autorizou aqui a aparição das fotinhas dela nessa aula para vocês, tá? Muito boazinha, né? Merece os nossos agradecimentos, né? Inclusive, ela também é da área de saúde, ela é médica, então fica mais fácil dela entender essas coisas, né? Bom, de cara, olhando aqui, fazendo uma análise facial, ela apresenta um perfil bacana, nada a alterar no perfilzinho dela, né? Então, o posicionamento antero-posterior de incisivo superior aqui, provavelmente a gente não deve ficar alterando. Eu não mudaria muito no posicionamento vertical desses incisivos superiores dela também. Não me desagrada esse sorriso, essa curva de sorriso da paciente. Porém, ela queixa aí do desvio da linha média superior para a direita, realmente isso é perceptível, tá? E ela queixa também aí, vocês vão ver já, da largura do incisivo lateral, que é um pouco desproporcional quando comparado à largura do central. Ok? Tá aí o desvio da linha média da paciente, né? Quanto à relação molar, do lado esquerdo a gente tem uma classe 1 bem bacana, né? Já do lado direito você vê aí a classe 2 de canino, uma classe 2 suave, tá? Classe 2 aí de 1/4 de cúspide, né? Isso é suficiente para justificar esse desvio de linha média. Você tem ambas as linhas médias desviadas para a direita da paciente, sendo que a inferior é mais desviada do que a superior. Tem um desvio maior da inferior do que da superior. O apinhamento, né? A queixa do paciente é o apinhamento também. E aí essa paciente, né? Eu perguntei, você vai querer que eu resolva o quê aqui, né? Vamos lá, é o quê? Só apinhamento? E a gente falou assim, eu só me incomodo com o dente torto. Eu já falo logo, né? Pô, tem um pacote aqui para você, né? Tem um pacote aqui para melhorar o teu sorriso de uma forma geral. Eu sou ortodontista, eu quero melhorar teu sorriso, né? Para melhorar teu sorriso, eu aumentaria o tamanho desses incisivos laterais. Para aumentar o tamanho dos laterais, tem que abrir espaço. Para abrir espaço, tem que ou vestibularizar incisivo, ou fazer distalização de molar, enfim, ou expandir a arcada. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente vai fazer a correção na linha média, e a partir dessa correção na linha média, a gente já pode até deixar uns espaços para reanatomizar. E a paciente falou para mim, eu quero tudo. Por quê? Porque eu mostrei para a paciente uma meia dúzia de resultados de sorriso, né? E, ao mostrar os sorrisos, ela viu o potencial no meu trabalho e falou assim, não, eu quero um sorriso desse daí. Eu quero um sorriso como esse sorriso aí que você está acostumado a entregar para os seus pacientes. Então, faz o melhor para mim, por gentileza. Eu falei assim, então, tá bom. Nesse caso, faça o melhor para mim, por gentileza, no caso desse aqui. Só tem um apinhamentozinho. Eu vou pedir um light para ela, vou pedir um moderate, né? Ou, para abrir espaço aqui nessa região anterior, já sei que eu vou precisar de um comprehensive, né? O que eu tenho que fazer aqui? É isso, gente? Tá? Talvez um comprehensive, certo? Bom, resumo da maloclusão. Apinhamento inferior, desvio das linhas médias para a direita, né? Maior ainda da inferior, né? Sorriso assimétrico, ela queixava de uma certa assimetria no sorriso, né? Enfim, até porque a linha média é desviada e ainda tem uma angulação dos incisivos para a direita, né? Incisivos laterais superiores pequenos quando comparados aos centrais, e uma classe 2 subdivisão direita, uma classe 2 suave, mas é uma classe 2. Aquela foto não pegou muito bem os molares, mas já deu para ver pelo canino. Tá? Bom, gente, a gente vai então começar aqui a correção do ClinDeck, né? Tá? Mas antes vamos ainda aqui falar um pouquinho, né, sobre essas tabelas aqui que a gente levou em consideração para fazer esse plano de tratamento, tá? Antes de vir o ClinCheck, obviamente eu fiz a prescrição e eu não coloquei tudo que eu precisava nessa prescrição, e vocês vão ver isso quando eu abrir o ClinCheck. Vocês vão ver, por exemplo, que teve algum tipo de piora no sorriso, por exemplo, tá? E a gente vai corrigir juntos aqui, né? Quando a gente pensa em melhorar
a proporção dos incisivos, né, centrais com laterais, né? O que que a gente pensa, né? A gente pensa em olhar logo a tabela de tamanho dentário, né? Para avaliar o tamanho dos centrais e comparar com o tamanho dos laterais. A gente já observa aqui logo que o 11 é um pouquinho menor do que o 21, né? O 11 é um pouquinho menor do que o 21. E o 12, por sua vez, é um pouquinho maior do que o 22. Mas tanto o 12 quanto o 22 são bem menores do que o 11 e que o 21. A gente tem aqui menos, ou melhor, mais de 2 milímetros de diferença entre os centrais e os laterais, tá? E a gente vai ver aqui, né, que na prática, né, o ideal é que essa diferença não seja maior do que 2 milímetros, tá? Então, em média, essa diferença aqui tem que ser mais ou menos de 2 milímetros, ok? Para ficar legal a proporção entre central e lateral. Isso é uma coisa muito difícil de você encontrar na literatura, apesar de ser muito discutido, né? Tá? A gente vê muito sobre proporção divina, proporção dourada, que o incisivo lateral tem que corresponder a 62% da largura do central. Gente, é difícil calcular essas coisas. Então, é muito mais fácil ter essa regra, né? Pega essa regra de que o central tem que ser mais ou menos 2 milímetros maior que o lateral e assim vai funcionar. Vocês vão ver que essa regra funciona legal. E eu vou mostrar a referência sobre isso aqui já já. Tá aqui a referência, né? Que eu fui buscar, já que eu ia dar essa aula para vocês, né? Encontrei essa referência bacana aqui, lá de Bauru, né? Pessoal lá de Bauru. Que tem aqui, ó, Fernandes, né? Se não me engano, a doutora Thais Fernandes, né? Juntamente com esse grupo bacana aqui, publicado esse trabalho no Dental Press em 2013, né? Tá? Então, tem aí uma referência, quem quiser consultar. Foi um trabalho que avaliou, né, a largura mesodistal em pacientes, tanto do sexo feminino quanto masculino, tá? Enfim, caucasianos, negros e também japoneses, tá? Todos brasileiros, mas brasileiros brancos, negros e descendentes de japoneses. Então, um trabalho bem completo, e aí você tem diferenças entre os gêneros, né? Tem diferenças entre também as etnias, tá? Mas de uma forma geral, se você arredondar a diferença do central para o lateral, vai dar mais ou menos 2 milímetros, assim você não erra, vai na conta de 2 milímetros. Isso aí, gente, essa dica dos 2 milímetros aí é uma dica do Guilherme, tá? Eu já tive até aluno de especialização fazendo trabalho de monografia sobre isso, né? A gente estudou bastante e muita referência, e a aluna que eu escolhi para fazer isso, que eu sugeri esse trabalho, é uma aluna da prótese, né? Quer dizer, uma aluna que fazia ortodontia, mas já era especialista em prótese. Então, eu perguntei para ela, objetivamente, está faltando um lateral, né? Eu tenho que abrir um espaço para colocar um implante de um lateral. Quantos milímetros, quando comparado ao central, né? Qual é a referência, né? Se você tem um central de 10 milímetros, que é um central grande, quanto vai medir esse lateral? A resposta não é simples assim, não, tá? Então, vai buscar na literatura, né? E aí make up your mind, né? Tá? Tome sua decisão com relação a isso, mas, para mim, essa história dos 2 milímetros de diferença. E sobre sorriso, gente, uma referência que eu sempre uso, né? Além do POEF, né? Que é o Plano Oclusal Estético Funcional, eu uso aqui essa referência do Carlos Alexandre Câmara, que palestra em tudo que é congresso, né? Brasil exterior, que eu estou sempre lá, quando não estou na primeira fileira, estou na segunda, que admiro bastante o trabalho dele, admiro muito a estética dos sorrisos que ele entrega, né? Ele usa muito aí simplesmente esse template de sorriso dele, né? Que ele publicou na Dental Press também em 2010, né? Esse trabalho que está publicado em 2010, né? E o POEF, que é o Plano Oclusal Estético Funcional, publicado por ele e pelo Martins, né? Não sei o ano direitinho, mas, enfim, muito fácil de achar também a referência. O POEF é uma referência vertical, tá? Para você saber se intrui ou extrui, tem o incisivo superior, tem o incisivo inferior. Então, sigam aí essa dica. Vamos embora abrir esse clean check, pessoal. Vamos fazer essa correção de clean check aqui.
Está aqui já, pessoal, está aqui aberto aqui o Clean Check da paciente, né? Está aberto aqui o Clean Check da paciente. Vamos, então, dar um play para a gente observar o que está acontecendo aqui nesse caso. Bom, conforme eu solicitei, a linha média superior foi corrigida para o lado esquerdo da paciente, porém, a gente não teve a coincidência das linhas médias, né? Não foi possível aqui, por parte do técnico, estabelecer essa coincidência de linhas médias. Então, vamos trabalhar isso aqui no controle 3D, tá, pessoal? Vamos trabalhar isso aqui no controle 3D. Bom, eu sempre clico aqui, né, na ferramenta Sorriso, conforme eu falei, para avaliar que eu estou observando aqui que houve uma intrusão de incisivo superior. E eu não sei se era interessante corrigir isso não, tá? Então, eu vou ver aqui, né? Vamos ver aqui. Tem um videozinho aqui, né? Eu não vou abrir ali porque se eu abrir ali, eu não tenho a tarja, tá? E a paciente pediu para eu botar a tarja. Então, vou colocar aqui o videozinho, olha lá. Olha como ficou o sorriso da paciente. Houve uma intrusão dos incisivos da paciente, né? Um ponto que eu não queria essa intrusão. Então, eu não vou intruir, tá? Dá para perceber aqui que a linha média foi muito bem corrigida, né? Foi super bem corrigida. Porém, a gente não teve a correção da linha média inferior e nem tampouco a gente teve a manutenção do arco do sorriso da paciente. Então, isso é o que eu vou corrigir agora com os controles 3D. Eu vou melhorar esse plano de tratamento feito pelo técnico, tá? Então, vamos lá. Clica aqui, né? E vamos nessa. Como que a gente faz essa correção com o controle 3D? Primeiro, vamos ver aqui como é que está essa correção do lado direito. A gente tem uma certa recolocação dos incisivos superiores, né? Tá? Um IPR realizado do lado esquerdo, obviamente aqui para viabilizar essa correção da linha média superior para o lado esquerdo, né? O IPR realizado também no arco inferior, também para viabilizar a correção da linha média inferior para o lado esquerdo. Só que a gente quer corrigir um pouquinho mais, né? Bom, paciente em classe 1, paciente já extraiu os terceiros molares do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo, mas não extraiu do lado esquerdo. Desculpem, já extraiu do lado esquerdo, mas não extraiu do lado direito e não se opõe a extrair os terceiros molares do lado direito. Tá? Então, estão aqui não mover, tá? Estão aqui em cinza, eles não estão sendo movimentados, e nem eu vou movimentar, porque a gente vai extrair em breve. Tá? Ela só pediu para não extrair já agora, porque ela não pode extrair imediatamente, mas em breve ela vai extrair. Então, quando ela extrair, a gente simplesmente vai recortar os alinhadores, vai recortar os terceiros molares dos alinhadores, ou vai esperar terminar essa leva de alinhadores para ela extrair o terceiro molar no período de planejamento do refinamento. Tá? Bom, gente, então vamos lá. Vamos ver o que a gente pode mudar, né? Aqui continua em classe 2, vamos tentar melhorar essa relação. Tá? E aqui está essa classe 1, mas tem esse IPR posterior que eu posso não querer fazer. Né? Então, eu posso não querer modificar essa situação. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu estou satisfeito com essa distalização de canino superior, tá? Estou satisfeito com essa distalização de canino superior, o que eu vou fazer aqui? Eu posso muito bem distalizar esses molares superiores, né? E eliminar esse IPR. Tá? Só que se eu distalizar os molares superiores, eu também tenho que distalizar os inferiores. Ora, por que você vai fazer isso, Guilherme? Bom, justamente porque eu estou a fim de melhorar também essa linha média. E se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer isso, eu tenho que fazer mais IPR. Eu tenho que corrigir essa linha média inferior para a esquerda e ela não ficou bem corrigida. Então, para não fazer mais IPR, eu posso optar aqui, por exemplo, para fazer essa distalização. Lembrando que eu vou fazer essas modificações, vou clicar aqui em modificar plano 1,
para abrir os meus controles 3D. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou mostrar essas alterações para a paciente antes de aprovar esse caso dela. Como é que eu vou fazer aqui? Se eu já estou satisfeito com essa posição desse canino aqui, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito e travar a posição do dente. Percebam aqui, travar a posição do dente é diferente de tornar imóvel. Travar significa não quero que ele se movimente. Tornar imóvel significa que retorne à posição original do tratamento da paciente. Então, vou só travar a posição do dente. Travei a posição do dente, tá? Nesse caso, e vou fazer o quê? Vou eliminar esse IPR realizado. Se eu eliminar esse IPR realizado, automaticamente, gente, eu já vou distalizar esse molar superior. Tá? Concordam comigo? Olha só. Viu? Distalizou. Distalizou. Eu estou aqui tirando esse IPR que tinha sido realizado pelos técnicos. Com isso, eu fiz a distalização do molar superior. Tá? E aí, fiquei com o molar em classe 3. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distalização dos molares inferiores também, colocando esses molares em classe 1, né? Beneficiando também essa correção da linha média. Tá? Certo? Não esquecendo depois que eu ainda tenho que organizar aqui uns espaços aqui, né? Tem que organizar uns espacinhos aqui. Tem jeito, né? Tá? Vamos lá. Não. Clicar aqui, né? Não mover aqui. Vou travar a posição do canino, que já está em classe 1 aqui, e vou, para distalizar o molar, eu só vou tirar o IPR que ele já distaliza. Se eu não travasse o canino, esses dentes iriam vestibular, o canino andaria para mesial, em vez de distalizar o molar. Tá? Bom, está feita essa distalização. Tá? Vamos ver de quanto que eu distalizei. Ó. Distalizei em 1 milímetro. Tá? Distalizei em 1 milímetro esse molar. Essa distalização de 1 milímetro é fácil? Não é tão difícil. E o inferior, distalizei quanto? Distalizei 0,9. Tá? Também não é tão difícil essa distalização de molar. Mesmo o molar inferior não é tão complicado. Tá? Mas eu continuo ainda aqui com o desvio da linha média. Desvio da linha média inferior. É lógico, né? Eu só fiz a movimentação na região posterior. O que eu vou fazer aqui? Ou eu distalizo um pouco mais esse canino, né? E aí, para isso, eu tenho que distalizar mais o molar inferior, se eu quiser mexer nessa relação molar, ou eu trabalho com IPR, tá? Nesse caso, eu vou trabalhar com IPR para ver se eu consigo resolver essa relação, tá? Vamos tentar fazer isso. Vamos lá? Bom, IPR. Agora eu vou fazer o contrário. Vou tornar imóvel, ou melhor, tornar imóvel não. Vou travar a posição do 34, né? E vou deixar movimentar o 33 e vou distalizar um bocadinho de nada o 33 por meio de IPR, tá? Fazer um 0,2 aqui de IPR, aí travo ele, aí vou fazer mais 0,2 de IPR aqui, e à medida que eu vou fazendo IPR, eu vou tendo a correção da linha média. Estão percebendo? Né? Tá? Só que foi pouco. Se eu quiser corrigir mais essa linha média, eu tenho que aumentar um bocadinho esse IPR aqui. Então, vou aumentando o IPR. Só que para isso eu tenho que deixar esse dente movimentar. Vamos lá, vamos aumentar esse IPR aqui. Até a linha média melhorar. 0,3 de IPR não é tanto assim, né, gente? Posso fazer, né? Tá aí. Melhorou a linha média? Vamos ver. Melhorou mais um pouquinho.
Tá. E aí nós vamos fazer o quê? Distaliza mais um pouquinho o molar? Acho que sim. Vamos distalizar mais um pouquinho esse molar para que a gente possa travar esse canino. Vamos distalizar um pouquinho mais esses molares inferiores para que a gente possa ter essa correção. Vamos lá. Vou segurar com Ctrl e vou selecionar todos os dentes inferiores, ó, desse quadrante 3. Vou clicar aqui em translação mesial distal, tá? E vou trazer para distal mais um pouquinho, tá? Pronto, distalizei. No que eu distalizei, eu abri um diastema e aí aqui eu vou bloquear, vou travar esse dente e já vou desbloquear o canino também e vou tirar esse espaço aberto aqui que abriu com a distalização. Quando eu tirar o espaço aberto, eu tenho automaticamente a correção da linha média. Compreenderam? Agora eu consegui corrigir, tá? Bom, vamos lá. Lembrando que a gente tem toda essa intrusão dos incisivos. Vamos ver quanto é que está intruindo, ó. 1,4 de intrusão do central esquerdo e 1,3 de intrusão do central direito, tá? Então, o que eu faço? Eu elimino essa intrusão toda. Vamos eliminar isso, né? Vamos eliminar porque eu não quero essa intrusão. Não quero porque já estava bom o sorriso da paciente, tá? Então, não quero essa intrusão. Então, vou eliminar, vamos lá, vamos eliminar isso, né? A gente clica aqui e a gente ou clica 13 vezes aqui, né? E quando você clica 13 vezes, você anda... Ó, tá vendo? Continuei intruindo 0,1, né? Tá? Deixa aí essa intrusãozinha minha. E aqui o que aconteceu? Intrusão de 0,2. Não quero. E aqui, intrusão de 0,4. Agora vamos lá. Bom, aqui sobra um bocadinho de gengiva. Talvez seja interessante tirar. Vamos ver, a gente faz a análise periodontal no final. E aí, de repente, no final, para entregar um sorriso bacana para o paciente, tem que tirar um bocadinho aqui, né, de gengiva, para melhorar aqui o contorno gengival, né? Tá? E aqui, na verdade, você pode eliminar um bocadinho aqui essa intrusão, tá? Com isso, você tem aqui automaticamente... bom, vamos eliminar um pouquinho só esse degrau que existe entre os centrais e laterais, apesar de que a gente pode acrescentar material nos laterais, né? Bom, assim ficou, eu não mudei muito o vertical da paciente, tá? Com relação ao contorno gengival, eu acredito que esteja razoável e aqui, de repente, a gente vai melhorar com o recontorno gengival, gengivectomia, gengivoplastia, né? Tá? A gosto da paciente, do periodontista, né? A ser avaliado no final do tratamento. Bom, então já melhorei aqui a curva de sorriso da paciente, que tinha sido estragada, né? Já arrumei a linha média, já eliminei esse IPR aqui. Mas por que você não mantém o IPR? Bom, eu faço IPR em dente posterior, não tem problema não, né? Fica mais rápido até o tratamento, mas é mais difícil de fazer e estraga um pouquinho o contorno dos dentes, né? Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma pequena distalização, se você faz isso de forma sequencial, não tem problema, tá? A paciente não se incomoda com o tempo de tratamento, não falou que tem que ser nada voando, né? Tá? Então, a gente pode fazer dessa maneira, sem problemas, né? Tá? Com relação aos caninos, vamos olhar aqui o que aconteceu com esse canino. Vamos desbloquear o canino, vamos verificar quanto que ele fez. Ele teve uma extrusão e esse outro canino teve 0,2 de intrusão. Tá? Bom, vamos dar uma olhada agora
não posso abrir o sorriso de novo, mas a gente já sabe que melhorou, com certeza, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa grade, tá? Para que serve essa grade? Para a gente visualizar se os dentes estão simétricos. Vou dar um zoom e vamos observar aqui. Aumenta com zoom para observar, né, se o central está mais ou menos na mesma altura do outro central, se o lateral está mais ou menos na altura do outro lateral, né? Tá? Contorno gengival, você vê aqui a diferencinha, um pouco mais baixo, né? Aqui. Basicamente, com relação a contorno do sorriso, está bem legal. Lembrando que a gente vai poder ter também algum tipo de reanatomização nesses laterais. Bom, o que falta aqui? Né? Classe 2, né? Como que a gente vai corrigir essa classe 2 agora? Se a gente distalizou os dentes do lado esquerdo. Se a gente distalizar o molar superior do lado direito, a gente volta a desviar a linha média, né? Tá? Volta a desviar a linha média. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui e vamos ver como que está esse overjet. Esse overjet está justo, né? Esse overjet está justo. Vamos pensar aqui o que a gente vai fazer. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Estamos pensando junto aqui, né, pessoal? Ó. Ó, o que está acontecendo aqui? Ele está lingualizando os incisivos, né? O que a gente pode fazer? O perfil da paciente não estava ruim, né? O perfil não estava ruim. E houve uma lingualização dos incisivos, né? Por isso que eu mostrei para vocês a foto de perfil, que é onde a gente avalia também o que a gente vai fazer com os incisivos superiores no sentido vestíbulo lingual. Então, percebam aqui, né? A gente está com uma lingualização, né? Lingualização dos incisivos centrais. A gente pode voltar isso aqui para vestibular. Se a gente vestibularizar esses incisivos superiores, a gente vai aumentar esse overjet aqui um bocadinho, a gente vai conseguir reanatomizar esses dentes. Ao aumentar o overjet, a gente consegue até mesmo fazer, de repente, um pouco de mesialização dos dentes inferiores, né? E se a gente estragar a linha média, a gente tira esse PR daqui. A gente desfaz esse PR que a gente tinha feito, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Olha só, olha que legal. Eu vou bloquear esse canino, travo a posição desse canino, né? E travo também a posição do outro canino, do 13 e do 23. Vou travar a posição dos caninos. E aí, o que eu faço? Eu abro espaço. Como que eu abro espaço? Eu clico aqui, né? Nesse comando, né, nesse ícone aqui, eu consigo tanto adicionar IPR quanto adicionar espaço, né? Então, eu clico aqui em adicionar espaço, tá? E eu estou adicionando espaço. Pronto. Adiciono espaço. Como eu já sei que eu tenho discrepância de Bolton aqui, né? Já sei que eu tenho discrepância de Bolton. Eu vou abrir aqui para vocês a tabela da discrepância de Bolton, né? Por que eu já sei que eu tenho discrepância de Bolton? Porque eu tenho aqui um incisivo lateral superior estreito, né? Então, com certeza, eu tenho um excesso inferior. Aí, essa tabela aqui não me deixa mentir, ó. Análise de Bolton, tá vendo? Aqui tem a tabela de movimento, análise de Bolton, tabela de largura de arco, overbite, overjet, né? E sistema numérico para a gente ver aqui a numeração dos dentes, né? Tá? Então, análise de Bolton. Na análise de Bolton, a gente observa aqui que a gente tem o quê? Um excesso mandibular, como eu falei, né? Tá? E além do excesso mandibular, a gente tem além do excesso mandibular, a gente tem aqui, né? Conforme a gente tinha aberto antes, a medida do excesso mandibular anterior, a gente tem aqui incisos laterais muito estreitinhos, né? A gente já tinha mostrado essa tabela antes. Tá? Bom, então vamos abrir espaço aqui, né? Vamos abrir espaço para que a gente possa aumentar a largura
desse lateralzinho. E vamos aumentar também um pouquinho. Vocês lembram aqui que o 21 é um pouquinho de nada mais largo do que o 11. Então, já abre um espacinho aqui também. Tá? Com isso, eu estou vestibularizando de volta, né? E aí eu não vou mexer no perfil da paciente, né, gente? Eu não quero, né? Não quero, não preciso mexer, né? Bom, obviamente, se eu fiz isso de um lado, eu vou fazer do outro também, né? E quanto que eu estou colocando aqui? Eu abri 0,3 de espaço. 0,3 bem pouquinho, né? 0,3. Que aí eu tenho 0,6 no total. 0,6. Vamos abrir de novo a tabela, gente. Vamos abrir de... Se eu adicionar 0,6 ao lateral... Vamos lá, vamos fazer uma continha aqui. É uma continha de padaria, né? Vamos lá. Se eu adicionar 0,6 a esse dente aqui, esse lateral, tá? Que está com 5,27. O 0,6 ele chega a 5,9, tá? Que dá praticamente 6. 6 são 2 milímetros de diferença para o central. Vai ficar bacana, acreditem em mim. Vai ficar legal. Tá? Do outro lado, você vai oferecer um pouquinho no central, um pouquinho no lateral, que o lateral é maior, né? Aí fica também aí a critério do reabilitador quando vai fazer a resina no final, né? Bom, então, se 0,6 é pouco, vamos botar 0,7 e arredonda esse negócio para que a gente tenha aqui, né, o equilíbrio. E vamos fazer a mesma coisa. Eu vou fazer até o contrário. Vou botar mais espaço na distal do que na mesial, porque aí esconde mais resina lá para distal, né? Por quê? Porque eu estou achando que esse contorno aqui merece mais resina do que esse contorno anterior, né? Estou achando mais fácil aqui botar um pouquinho de resina. Aqui eu vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário porque nesse central aqui, eu vou acrescentar um pouco mais de resina, tá? Aqui eu estou pensando junto com vocês, tá? O que faltou aqui, gente? O que faltou aqui? Olha, agora é o overjet que tem, tá? O overjet que tem. Overjet numa paciente que tem agora proporções melhores dos dentes. Eu posso diminuir o overjet diminuindo o espaço, ou eu posso diminuir o overjet agora fazendo um pouquinho de mesialização desses molares inferiores, né? Para chegar na classe 1. E é isso que eu vou fazer. Qualquer coisa eu diminuo a distalização desse molar aqui também. Ou diminuo o IPR daqui. Correto? Vamos lá. Como que eu faço essa mesialização? Esse molar deixa quieto aqui, que eu não vou mexer mesmo. Então, deixa ele imóvel, né? Os demais eu quero movimentar. Então, eu vou lá no Ctrl, seguro no Ctrl e vou lá, dente a dente, selecionando. Ok? E vou movimentar esses 4 dentes de uma vez. Translação para mesial, tá? Aqui eu vou transladar segurando aqui na retinha e vou transladar até a classe 1. Bom, já melhorou um pouco essa relação de molar, né? Pronto. Mais ou menos, ó, 0,9 aqui, mais ou menos 0,9 de mesialização, e eu vou deixar esse espaço aqui. Não tem problema esse espaço aqui, por enquanto esse siso até me ajuda a empurrar esses dentes, né? Pensando na ancoragem, esse siso até me ajuda a empurrar esses dentes. Eu mantenho esse espaço eu não vou fechar, porque esse siso vai ser extraído, tá? O que eu vou fazer é tirar esse IPR aqui, ó. Para tirar o IPR, que eu tenho que fazer travar aqui, travo esses dentes. Não é muita mesialização, né? Agora eu vou travar aqui. No que eu travar, eu posso liberar para mesializar todos esses dentes, e com isso eu fiz o quê? Melhorei a classe 1 de canino e já diminui um pouco o overjet que eu tinha criado. Para diminuir um pouquinho mais desse overjet, eu vou tirar aqui, tudo bem que a linha média está bem boazinha, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui desse IPR aqui, né? Deixa eu tirar tudo para ver o que acontece, qualquer coisa eu faço de novo.
Afinal de contas, o controle de 3D está na minha mão, né? Bom, tá lá ainda com um overjet bem acentuado, né? Para falar a verdade, nem queria muito overjet assim, não, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse IPR daqui também. Já que está travado aqui, eu posso tirar, porque só vai vir para mesial, né? Tá? Tirei esse IPR, tá? E vou, na realidade, vou mesializar um pouquinho mais, um pouquinho de nada mais, que aqui estou mesializando nem 1 milímetro. Mesializar um pouquinho aqui. Pronto. Diminuir. Ó, já melhorou, né? Tá? Melhorou, mas aqui eu tô meio sem guia de canino e tal, né? Então vamos dar uma mexida aqui ainda. Bom, o que eu vou fazer, gente? Né? Vou ter que diminuir um tiquinho de nada aqui. Vou diminuir um tiquinho de nada aqui esses espaços que eu fiz, né? Tentativa e erro, né? E tá lá. Bom, o que eu vou fazer agora? Tá meio sem guia, né? Enfim, a mordida meio aberta. Eu vou lá de novo aqui. Aqui não tá instruindo, né? Esse canino aqui, vamos lá. Esse canino tá fazendo guia? Melhor instruir um tiquinho de nada ele, pouquinha coisa. Ele que instruiu um pouquinho, né? A gente se instruiu esse também, senão perde um pouco da simetria, certo? Bom, aí vou lingualizar um pouco esse canino também. Ao lingualizar, a gente dá uma olhada. Vamos esse premolar também, que foi vestibularizado, a gente diminui um pouco. Bom, vamos dar uma olhada aqui para ver se eu não me arrependo com essa distalização que foi feita, né? Vamos olhar a simetria desses molares, né? Vamos lá. Um pouquinho assimétrico com essa minha distalização, tá? Talvez eu deva voltar um pouquinho essa distalização do molar aqui. Vamos lá. Clicando na setinha azul, eu vou com eles para mesial. Tá? Bom, travei. Pronto. Tá pedindo aqui um tiquinho de... Tá pedindo aqui um pouquinho de distalização desse lado. Se bem que vamos ver aqui no canino. Não, no canino a gente tem simetria, tá? Se tem simetria no canino, tá bom. Vamos lá. Satisfeito. Bom, um pouquinho de overjet. Vamos observar aqui na tabela de overjet, overbite agora. Como é que tá? Bom, inicialmente eu tinha 3,4 de overjet, eu estou terminando com 2,4. Reduzir, né?
reduzir. Só o overbite que eu, assim, estraguei um bocadinho, né? Então, de repente, eu devo trabalhar aqui, de repente, como o superior tá bacana, né? Porque no superior eu não estou extruindo nem intruindo os incisivos centrais, né? O que é importante para mim, né? Tá? Que estão bons de sorriso. Então, de repente, o que eu tenho que fazer aqui é diminuir a intrusão dos incisivos inferiores, ok? Para melhorar esse overbite. Ó, não é, ah lá, tá intruindo, né? Então, eu posso trabalhar um pouquinho dessa intrusão, reduzindo a mesma, devolvendo um pouquinho da curva de espida da paciente. Tá? Esse elemento entrou um pouquinho. Vocês veem que é trabalhoso, mas pelo menos o controle está nas nossas mãos, né? Você imagina pedir tudo isso para o técnico. Como é que você vai pedir isso para o técnico? Né? Ele vai te mandar e vai mandar de novo. Se eu que estou fazendo aqui, eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, imagina só pedir para ele fazer. Olha como ficou simétrico. Olha que legal. Olha a simetria desses molares agora e olha como era no início. Vê se a gente não melhorou. Tá? Olha como ficou bacana, né? Certo? O que a gente vai fazer agora aqui? Né? Vamos pensar uma coisa aqui. Bom, o que está acontecendo? A gente está... melhorou um pouquinho aqui o overbite, overjust, tá? O que está faltando aqui nesse caso? Para mim, tem bastante coisa aqui que eu precisava, né? Corrigir as linhas médias, deixei espaço para reanatomizar os laterais, né? O que está faltando pensar aqui? Bom, estagiamento, que a gente vai ter que ver aqui. Eu estou distalizando, né? Se eu estou distalizando, eu preciso de estagiamento de ancoragem, tá? E está faltando aqui analisar os attachments. Que attachments são esses aqui? Eles estão adequados, não estão adequados, né? Tá? Eu vou precisar de elástico, não vou precisar usar elástico aqui. Bom, eu diria o seguinte, para não ter que ficar botando mini implante com essa mesialização, eu diria que um elástico de classe 2 vai muito bem. Tá? Um elastiquinho de classe 2 vai muito bem aqui desse lado. Né? Para colocar um elástico classe 2, vale a pena botar o quê? Um ganchinho aqui para eu colocar o elástico classe 2. Então, vou em recursos e vou lá colocar o ganchinho. Só que eu vou colocar um gancho aqui, junto com esse attachment otimizado. Olha só, o attachment está muito perto do gancho, não dá. Então, eu vou ter que escolher, né? E nesse caso aqui, eu escolho botar o elástico para ancoragem. Então, eu vou tirar esse attachment otimizado. Tchau, attachment otimizado. E vou colocar aqui um attachmentzinho horizontal. Esse é um attachment vertical, ou melhor, horizontal. E eu vou colocar, na verdade, um vertical. Aqui funciona melhor. Porque esse dente ele faz um tipzinho back, um tipzinho para lingual. Então, eu coloco lá e ajusto a posição dele. Ó. E se eu quiser, eu ajusto aqui para colocar ele um pouquinho mais pedestal. Quanto mais pedestal, mais eu favoreço um girozinho dele pedestal. Se ele estiver girando pedestal, tá bom, né? Não deu outro, ele gira um pouco pedestal. Tá? Eu não estou muito satisfeito também com essa forma de arco aqui, não. Vou trabalhar um pouquinho essa forma de arco. Eu vou aqui, ó, tabela, arco, ó, ó. Perdão, é ferramenta arco. Até eu me confundo, ó. Ferramenta arco, tá? E eu estou achando que está um pouco, né? Tá vendo? Ó? Tá esquisito isso, mais expandido de um lado que do outro, né? Não estou achando legal. O que eu vou fazer? Vou dar uma... Ou eu expando desse lado ou o contrário desse lado aqui, né? Ou eu expando do lado esquerdo ou o contrário do lado direito. Eu vou contrair um pouquinho, tá? Na verdade, aqui não deu muito certo. Por quê? Eu vou até voltar. Porque tá assinalado aqui movimentos cinéticos. Eu tenho que tirar aqui o movimento cinéticos, porque aí eu vou conseguir movimentar só esse lado. Tá? E aí o lado esquerdo fica aqui ali. Certo? Bom, melhorou um bocadinho. Pronto.
Melhorou um pouco a minha forma de ar. Só que aí, com certeza, eu descoordenei, né? Eu volto aqui para os movimentos cinéticos, tá? E vou aqui, vou dar uma olhada aqui no arco inferior, ver se eu consigo dar uma coordenadinha aqui, ó. Coordenada. Inferior para superior, né? Porque eu já coordenei, né? Tá? Então, eu vou aqui dar uma coordenada na região posterior. Tá? Eu vou clicar aqui, vamos ver o que acontece? Ó, automaticamente entrou aqui esse lado direito, só o lado direito, para coordenar. Tá? E aí eu já tiro daqui. Quanta coisa tem que mexer, né, gente? Ó. Ah, mas é muito trabalho, é muita coisa. Bom, eu prefiro, pronto, que aí está pronto o meu planejamento, né? Eu não fico com vai e vem, né? Ok? Isso porque eu estou sendo criterioso, né? Bom, tá convergente aqui, bem acentuado, tem que vou tirar esse, já diminuiu. Bom, coisas aqui que eu posso ainda trabalhar, né? Mas a gente já está se estendendo um bocadinho. Eu vou voltar aqui para não perder o fio da meada, voltar para o elástico de classe 2, e aí para o elástico classe 2 eu vou botar um recorte para botão aqui. Como eu estou mesializando, vou botar um attachmentzinho aqui também para não perder a ancoragem, ou melhor, para não perder o tracking nesse molarzinho aqui, no 47, né? E para colocar um recorte de botão aqui, eu não consigo colocar juntamente com esse attachment otimizado. Então, tem que tirar esse attachment otimizado aqui de suporte de expansão, tá? E vou botar aqui um attachmentzinho retangular juntamente com um recorte para colar um botão, tá? E aí, nesse caso, eu tenho a possibilidade de botar um elástico classe 2 desse lado direito. E desse lado? Bom, distalização tanto do arco superior quanto do arco inferior, né? Bom, tem jeito aqui, né? Ou eu vou ter que pedir para o técnico para ele distalizar primeiro o superior e depois fazer a distalização do inferior, ou eu vou ter que entrar com mini implante aqui, né? Vou ter que entrar com mini implante extraalveolar. Se você botar um extraalveolar aqui, se você colocar mini implante extraalveolar, você consegue distalizar, você consegue ancoragem para distalizar tudo. Ou você simplesmente vai na fé, sem ancoragem, confiando que vai dar certo, né? Que eu normalmente não faço, tá? Então, distalizar tanto o arco inferior quanto o arco superior é um problema porque você não tem como ancorar isso direito, tá? Então, para ancorar, você vai, ou melhor, você não tem como ancorar com elástico, tem como ancorar direito, mas não com elástico. Então, aí você depende da mecânica apoiada em mini implante extraalveolar. Então, o ideal seria instalar um extraalveolar por aqui, que aí você distaliza os inferiores, né? E instalar um extraalveolar por aqui no superior, e aí você consegue uma ancoragem absoluta para fazer essa distalização sequencial. Se você colocar mini implante extraalveolar, você pode estagiar distalizando 3 dentes ao mesmo tempo. Você consegue distalizar no padrão 33%. Você não consegue, se você não consegue colocar o extraalveolar, você tem que distalizar aqui num padrão 50%. Que aí você distaliza um dente até a metade, depois distaliza outro dente, e aí você vai distalizando devagarzinho, você aumenta o teu poder de ancoragem só com os alinhadores. Ok? Então, nesse caso, né, a gente vai programar aqui, eu vou programar aqui a colocação de mini implante extraalveolar e eu, logicamente, não vou falar para o técnico isso, eu vou só colocar o botãozinho, né, para fazer a colocação ou melhor, o recorte do botão, né, para colocar aqui. Então, eu faço um power arm aqui, por exemplo, né, para melhorar meu braço de força, ou simplesmente coloco um botão aqui, né, e quando coloco o botão, eu corro risco de alterar o plano oclusal, tá?
Então, digamos que eu queira colocar um Power Arm aqui, eu vou ter que pedir para o técnico para ele colocar o braço de força, colocar o Power Arm. Eu tenho que escrever isso aqui nos comentários, né? Tá? E aí eu colocaria esse Power Arm nessa região aqui, nessa região de premolar aqui, que vai ficar, né, bem interessante para essa distalização. Ok? Ou coloco no canino, mas se eu colocar no premolar é melhor, que vai incomodar menos o paciente, tá? E aí vou fazer a distalização no padrão 33%, ok? Então, bom, então vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer isso então, né? Sendo assim, eu posso deixar esse attachment aqui, eu vou ter que tirar esse attachment aqui, né? E botar o Power Arm, né? Tá? Eu tenho que pedir isso para o técnico, mas aí eu não vou conseguir usar o Live Update. Então, eu vou usar o Live Update com vocês só para simular o Live Update. E depois, quando voltar, eu faço a minha solicitação para o técnico para que ele faça esse tipo de colocação aqui dos Power Arms para eu poder fazer a colocação desses mini implantes. Aí, se a paciente não topar o mini implante, aí eu vou ter que gastar mais alinhador, né? Vou ter que distalizar primeiro o arco superior, boto ancoragem com elástico classe 2, e aí depois eu faço, de repente, de repente um mini implante depois no arco superior só para ancoragem e faço o elástico classe 3, né, para ajudar na distalização do arco inferior. O que eu não posso é botar elástico classe 3 e classe 2 ao mesmo tempo, né? Tá? E é isso que complica nesse caso aqui. Tá bom, gente? Então, tanto planejamento para querer complicar o caso. Está complicando demais, faz só aí desgaste interproximal. Poderia também, né? Poderia também fazer isso, tá? A quanto que eu estou distalizando aqui? Só para recapitular, estou distalizando aqui 0,8, 0,6, não, 1,3. Para o inferior é que está mais complicado. De repente eu faço diferente, né? Estou aqui pensando junto com vocês, né? De repente eu faço só um mini implante interradicular aqui mesmo, porque essa distalização é pequena, né? E aí, de repente, eu faço a distalização do arco superior, boto um mini implante interradicular e aí começo a fazer a distalização do arco inferior logo em seguida, tá? Pode ser uma opção, que vai ser rápida essa distalização superior, não é muito grande, não. Então, está funcionando bem dessa maneira. Bom, tá falado, eu com certeza faria dessa maneira, então, tá? Mas vamos então colocar aqui então para funcionar o Live Update. Digamos que eu já esteja satisfeito aqui, né, com esses attachments, né? Esse Power Reach aqui, eu só vou deixar, vamos ver aqui. Esse dispositivo para dar torque no incisivo, ele tá sofrendo uma intrusão. Eu só deixo esse Power Reach se eu tiver intrusão, né? Vamos colocar vamos ver os vizinhos como é que estão, intruindo, também. Bom, se está intruindo o canino e intruindo o incisivo, eu tenho que estagiar, tenho que colocar o incisivo para intruir primeiro, ou melhor, o canino para intruir primeiro e depois intruir o incisivo, tá? Aliás, está intruindo o premolar também e está, então, nivelando essa curva de Spear. Se isso vai acontecer dessa maneira, eu sou obrigado a estagiar, eu tenho que escrever isso para o técnico. Não adianta querer ficar usando só Live Update aqui, porque eu vou ter que realmente pedir para intruir, né, esses premolares primeiro, depois o canino e depois os incisivos, tá? E, obviamente, se eu quero intruir incisivo, eu tenho que ter apoio no canino, então vou colocar aqui um attachment no canino para fazer apoio para a intrusão do incisivo. Sempre observa se o attachment não ficou no meio do caminho aqui, né? Atrapalhando a oclusão com o arco superior, né? Tá? Eu coloco o meu attachment longe da margem cervical. E esse dispositivo eu só mantenho se eu colocar attachment nos dentes vizinhos, tá? E eu mais uma vez, vou avaliar a movimentação dele. Eu estou tendo aqui 4,5 graus de lingualização dessa raiz. Aqui eu também estou lingualizando a raiz. Então, lingualizar a raiz é bom, porque você está intruindo, está colocando a raiz dentro do envelope ósseo, e aí está com gatilho, né, uma lingualização de raiz
de 4.5 gera um gatilho para esse dispositivo aqui, que é o PowerRead, que eu não gosto, né? Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Colocando aqui também um suporte para intrusão, né, dos incisivos. E, finalmente, vou ligar aqui meu Live Update. Vamos lá, gente. Live Update. Então, a gente liga o Live Update, ele atualiza o nosso plano de tratamento. Vai levar aqui, no máximo, 2 minutos, provavelmente menos do que isso. E aí nós vamos ver quantos alinhadores vão ser necessários para esse tratamento ortodôntico, com essas modificações. Vamos ver como ficou o estagiamento, né? Que aí, a partir desse estagiamento, a gente vai fazer solicitações para o técnico para manter ou alterar. Provavelmente o que eu vou fazer aqui é pedir para primeiro distalizar os dentes superiores, depois distalizar os inferiores do lado direito, ou melhor, esquerdo do paciente, para eu poder fazer aquela mecânica. Bom, aumentei para 36 alinhadores, lógico, por causa da distalização que eu estou fazendo, né, do lado esquerdo. Tá? E, obviamente, gente, nesse momento eu clicaria aqui em sorriso, só não vou clicar porque aí eu vou expor a face da minha paciente. Eu não posso expor que ela pediu para eu botar tarde, eu não tenho como botar tarde aqui em tempo real, né? Então, clica aqui na ferramenta sorriso para ver se ficou bonito o arco do sorriso, para ver se ficou bacana a curvatura do sorriso, né? Tá? E vamos ver aqui, clica aqui em estágios, painel de estágios. Como é que está essa distalização? Ó, vamos lá. Distalização sequencial padrão V, ó, tá vendo? Ó? Tanto os dentes do quadrante 2 quanto do quadrante 3 estão sendo distalizados, padrão V, tá vendo o formato de V, e estão sendo distalizados aqui, ó, não chega a metade aqui não, ó. Tá? Aqui está mais ou menos 1/3. Se está em 1/3, a gente tem um estagiamento mais para ancoragem esquelética, tá? Aqui não, aqui está a metade. Aqui, vocês estão vendo aqui que quando o 37 chega na metade da distalização, o 36 começa a distalizar. Então, esse padrão aqui está um padrão 50%. O padrão 50% é um padrão mais favorável à distalização com ancoragem só com elástico. Tá? Entenderam isso? Basicamente é assim que funciona. Tá? E aí, então, recapitulando, eu aqui jamais aprovaria sem ter certeza que eu não desviei a linha média para o lado contrário, né? Eu verificaria na ferramenta sorriso, por isso que eu tiro a foto sempre eu posso até tirar foto com a máquina convencional, mas a foto com o meu iPhone, né? Com o meu Invisalign Photo Uploader, atualmente não, é até o Invisalign App novo, né? E aí você faz as fotos que te permite fazer, então, a análise do sorriso do paciente. Tá? Então, dessa maneira, você faz toda uma análise. Você percebe aqui, ó, o Live Update acabou com os attachments, ele tirou os attachments que eu coloquei, então não dá para aprovar. Tá? Ele tirou o attachment do canino, então eu tenho que colocar de novo esses attachments aqui. Não vou aprovar sem isso, não vou aprovar sem ter attachment junto do ganchinho para colocação de elástico, né? Tá? Então, eu vou fazer as revisões finais aqui e vou enviar para o técnico para que ele faça as correções finais aqui para as coisas que eu não consegui fazer com o controle 3D, que é, por exemplo, trabalhar esse estagiamento. Tá? Bom, vou fechar aqui e vou voltar para a apresentação do PowerPoint, que aqui faltaria escrever basicamente. O que eu escreveria aqui? Por favor, né? Fazer a distalização
do quadrante 2 primeiro, somente depois da distalização do quadrante 2, iniciar a distalização do quadrante 3, né? E com isso, obviamente, eu só vou gastando alinhador, né? Vou gastando alinhador. O que para essa paciente, né, não é problema, desde que, bom, nesse caso eu faço menos desgaste interproximal e deixo o caso muito mais previsível também para ela, né? Se eu não quiser nada disso, eu não quero essa previsibilidade, não quero esse estagiamento, eu vou no faz tudo ao mesmo tempo, desgaste, faz tudo ao mesmo tempo, só que eu não consigo, às vezes, entregar o resultado para o paciente. Vocês entenderam? Um pouco alinhador, às vezes é bacana, menos tempo e tal, legal. Mas só que aí você precisa de mais refinamento. Se você cuida do plano de tratamento nessa etapa, possivelmente você consegue entregar um resultado com menos alinhadores, tá? Bom, vamos voltar aqui. Gente, só uma mensagem final, um videozinho aí vai levar uns 2 minutinhos, sobre a importância da gente gerenciar nosso tempo. Vocês viram, eu levei um tempão aqui, porque eu fiquei um tempão também explicando para vocês, né? Obviamente, eu corrigiria mais rápido esse clean check sozinho, né? Vou dar o play aqui. Imagine se você tivesse depositado numa conta de banco todos os dias R$ 86.400. Mas você deveria gastar esse dinheiro sobre esse vídeo foi editado por um colega meu, Dr. João, que trabalha junto comigo, Dr. João Bagestão. E R$ 400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta ao garoto que repetiu de ano. Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. Sabe o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não vem a hora de se encontrar. De um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito, para saber o valor de um milésimo de segundo. Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo, porque ele é o seu bem mais precioso. Porque é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus irmãos, seus amigos, seus avós, seus netos. Quanto tempo a gente gasta, quanto tempo a gente desperdiça numa coisa porque eu tô fazendo, não, agora eu não posso, não vou te atender. Ai, meu avô tá ligando, que saco. Por que eu não fiz aquela viagem que o meu irmão disse pra gente fazer, pra descer, pra Bertioga, velho? Por que eu não aproveitei um pouco mais destas pessoas que eu tanto prezo? A gente passa a vida gastando o nosso tempo para conseguir dinheiro, depois gastando a saúde para conseguir dinheiro, depois a gente gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde perdida. Morre como se não tivesse vivido. Ontem é história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva, negão. Bom, então é sobre a gente aproveitar o nosso tempo, né? Para aquilo que realmente importa. Então, se você tem esse caso indo, voltando, quantas correções de clean check você tem que fazer para um mês de paciente, né? Se você pega aqui, né, 20 minutos, meia hora, corrige um caso, pronto, acabou, corrigiu, está corrigido. Posso deixar de falar aqui sobre os nossos cursos na Prévia Odonto. A gente tem um curso
um curso mensal, né? Na verdade, tem um objetivo de um curso clínico, um curso clínico prático, onde a gente corrige clean checks, né? E usa os controles 3D e atende paciente, e a gente acompanha todas as etapas do atendimento de um paciente com Invisalign. A gente também tem um curso intensivo, que acontece de vez em quando, e eu também trabalho muito com as mentorias, né, para consultorias específicas para aprovação de planos de tratamento de colegas, né? Gente, então fica aí o meu Instagram, né? Quem puder seguir a gente vai ser um prazer, né? Até porque eu não sei fazer dancinha, então o meu Instagram cresce muito devagarzinho, né? Quem puder seguir vai ser ótimo, por gentileza, né? Sempre que eu dou uma aula, acho muito legal que o Instagram cresce a beça, né? E eu agradeço muito a vocês por estarem aí até agora, até uma hora dessa, me assistindo, né? Tentando aproveitar um pouquinho dessa experiência que eu adquiri ao longo dos anos, né? Se quiserem fazer ainda alguma perguntinha, né? Eu estou aqui à disposição, tá?